Agora você, Cristiano Beraldo, ainda que essa medida venha a ser derrubada, não acaba sendo um recado talvez importante para aqueles que querem flexibilizar ou que defendem a descriminalização do porte de drogas para uso pessoal? Na verdade, isso atiça a pressa daqueles que querem transformar a legislação brasileira para assumir que o consumo de drogas é normal. Eu já falei isso aqui antes e repito, uma das coisas que mais me impressionam, que mais me deixa indignado é andar pelas ruas de São Paulo e ver aqueles pontos de parada de motoboy, o cheiro de maconha, e eles ficam ali à luz do dia fumando maconha sem serem importunados. E o que é mais grave é que depois, cheio de maconha na cabeça, sobem nas suas motos e saem feito louco pelo trânsito de São Paulo, correndo o risco de atropelar a mim, atropelar você, uma criança. É um nível de irresponsabilidade absurda que está tendo o olhar brando, o olhar tranquilo daqueles que deveriam ser incentivados a combater esse tipo de comportamento. Então, o que essa medida precisa despertar é a urgência daqueles que não querem que a legislação brasileira seja enfraquecida em relação ao consumo de droga. Ao contrário, que haja agora uma união, uma manifestação para que se pressione os congressistas a tomarem medidas que deixem claro que o consumo de droga, que alimenta todo o processo do tráfico de drogas e é um pilar essencial da violência que a gente vive hoje, que nos aflige as nossas famílias, que as leis brasileiras sejam duras e não perdoem esse tipo de comportamento. Mas não é só com multa, não. Tem que ter cadeia. E o Dantas levantou uma questão, que obviamente você tem um consumo de drogas por uma população de baixa renda. A gente vai em São Paulo, passar pelo centro de São Paulo hoje é de uma tristeza absurda, né? E aí eu sempre me lembro do caminho que se faz do aeroporto de Guarulhos até a região ali, Zona Sul de São Paulo, aonde você já sai do aeroporto, pensa isso com a cabeça do turista, está chegando ao Brasil. Ele sai do aeroporto, na esquina já tem um presídio. Não é que tem prédios de escritórios, que a gente vê aquele ambiente que normalmente tem no entorno dos grandes aeroportos, que vira uma âncora econômica, com armazéns, escritórios, empresas. Não. São Paulo é o presídio. Aí você sai do presídio, cai num trânsito horroroso na Via Dutra, depois nas Marginais, vai pelo centro de São Paulo. A última vez eu contei 8 fumando crack na calçada. Graças a Deus, meus filhos são pequenos e ainda não entendem essa cena. Mas o que falar para eles? Olha, tá aí, fumando crack, normal, sem serem importunados, na frente de todos os carros, tranquilos. Então a gente precisa quebrar essa dinâmica. E para quebrar essa dinâmica, Caniato, é legislação dura, é vontade de combater e não de ficar passando a mão na cabeça como a gente tem visto no Brasil. Pois é, eu vou voltar para o Cláudio Dantas, inclusive, para ele comentar isso que disse o Beraldo. Agora, Dantas, uma pessoa aqui escreveu respondendo, inclusive, aquele seu questionamento. E ela levanta aqui que talvez seja justamente um dispositivo da Prefeitura de Balneário Camboriú para diminuir essa população de dependentes das ruas, que isso pode, inclusive, estimular a administração pública de criar programas para levar essas pessoas para clínicas para ajudar esses dependentes. Enfim, talvez seja justamente uma solução. Vai daí. Olha só, a lei das drogas, que está sofrendo a reinterpretação de um dos seus artigos no Supremo e que levou toda a discussão de se elaborar uma PEC, proibindo definitivamente as drogas, inclusive a posse, o consumo pessoal, a lei que está em vigor, ela prevê a multa. Inclusive a Câmara de Vereadores precisava estar legislando sobre uma lei que é federal. Ela precisa ser aplicada, porque quando o sujeito é pego com uma quantidade de maconha, por exemplo, e alega que é consumo pessoal e o juiz entende que é consumo pessoal, ele pode aplicar algumas penas, deve aplicar a multa, a advertência
deve aplicar, deve oferecer a esse usuário uma clínica de reabilitação do Estado, né? Então você vê que existe o amparo legal para lidar com essa questão, mas eu desconheço prefeitura que aplique multa, justiça que aplique multa do sujeito que está ali, que é pego fumando um cigarro de maconha. Então a gente tem um problema que é preciso que o Congresso resolva logo. Está ali, está na mão do Congresso. Precisa resolver, porque não tem meia proibição, não existe meia proibição. Ou você proíbe ou você libera. Não dá para ter uma coisa que não é nem uma coisa nem outra. Ainda que não esteja claro, pelo menos para a nossa audiência, em relação à competência de confecção dessa lei e aplicação, Mota, a grande maioria das pessoas entende como uma medida positiva da Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú de ter aprovado essa medida. Se vão derrubar lá na frente, enfim, são outros 500, mas pelo menos a percepção nesse recorte aqui das pessoas que acompanham o programa, elas aprovam a medida. Não há dúvida nenhuma, esse projeto pró-droga é um projeto de uma pequena elite que controla boa parte do acesso à mídia, à academia, ao sistema de ensino, à cultura. É um pequeno grupo. A esmagadora maioria dos brasileiros tem ojeriza à droga. Vá em qualquer comunidade, na hora que os traficantes não estão lá, claro, e converse com uma mãe que trabalha como faxineira, um pai que trabalha como porteiro e que dão duro para prover os seus filhos, para educar os seus filhos, para manter os seus filhos afastados das drogas. Pergunta se eles são a favor da liberação das drogas. Pergunta o que eles acham da maconha. Eu já contei aqui o caso, também está no meu livro. Hoje eu só vou fazer propaganda do meu livro, da faixa que os traficantes de uma favela de São Paulo colocaram na porta de uma escola. Proibido fumar maconha na frente da escola. Assinado a gerência. Acabou, porque os próprios traficantes sabem que fumar maconha faz mal e eles não querem aquilo naquela comunidade. O brasileiro já tem tanto problema. O brasileiro tem um Estado tomado por políticos populistas, como o Cristiano Beraldo falou muito bem ontem, que tira de nós, que tira dos nossos jovens a oportunidade de prosperar, de vencer na vida, e nós ainda vamos encher os nossos jovens com uma droga que atrapalha o desenvolvimento deles, que aumenta a chance deles se tornarem dependentes químicos, de envolvimento com crime. Como é possível que alguém em sã consciência defenda uma pauta como essa? Eu nunca consegui entender. Pois é, agora, Cristiano Beraldo, há um movimento que defende, né, o abrandamento de penas para usuários e que luta incessantemente para vender a ideia de que fumar um baseado não faz mal a ninguém, né? A gente tem, inclusive, um movimento conhecido aqui em São Paulo, pessoas que marcham defendendo a liberação de drogas, enfim, mas a gente também vê esse tipo de movimento crescendo demais aí nos Estados Unidos. Tem alguns estados que a gente fica surpreso, né? As pessoas fumando tranquilamente nas praças, nas ruas, não é isso? Sim, e é muito triste, Caniato. Quem vai a Nova York hoje se depara com uma realidade assustadora. Consumo de maconha, que inicialmente era com aquela história da maconha medicinal, uma coisa muito restrita, que você precisava ter ali uma autorização médica e tal. Hoje, no meio da rua, bares na Times Square, que é a praça mais famosa de Nova York, você tem bares ali que vendem maconha para ser consumido ali na calçada. Então, se alastrou o consumo de drogas. Isso, se não me engano, começou na Califórnia, depois os estados foram sendo ali permitindo e tal, e alguns simplesmente perderam completamente a mão. Nova York é um desses estados. A cidade de Nova York é uma coisa impressionante o que se vê lá. E mesmo estados conservadores como a Flórida, administrada e muito bem administrada pelo Partido Republicano já há muito tempo, você tem as lojas especializadas na venda de maconha
E, por vezes, você está ali no mercado e tal, qualquer lugar público, e você vê as pessoas chegando com aquele budum de maconha que ninguém aguenta. Então, isso se tornou uma epidemia. A diferença é que você consegue aqui ter a plantação legal, né? Então, não necessariamente a maconha consumida, ela vem do universo do crime, como é no Brasil. No Brasil, a maconha consumida aí, a maconha recreativa, como lembrou o Mota, é a maconha que vem do tráfico. Então, tem essa diferença preponderante. Mas o efeito na sociedade é terrível, terrível. Você nota claramente que a sociedade norte-americana, a juventude norte-americana, em grande medida, está ficando para trás na sua capacidade, no seu potencial, naquilo que já foi um dia e que, infelizmente, as próximas gerações não conseguirão replicar. Então, há todo esse dilema social vivido no Brasil, vivido nos Estados Unidos e em outros países também. Tá certo. A gente vai trazer agora um outro destaque que, na verdade, quer fazer um complemento. O Dantas pediu a palavra, ele só quer fechar essa pauta, esse destaque em relação a essa discussão sobre a Câmara Municipal de Balneário Camboriú. Para fechar, Dantas. Eu acho que é importante a gente destacar o impacto de saúde, né? O impacto na saúde pessoal do usuário, o que há de estudo científico, porque melhor do que opinião, né, do que pitaco, é você olhar aquilo que foi produzido de forma séria, com base científica, com método científico nas últimas décadas. E aí eu recomendo que os nossos ouvintes, a nossa audiência também na TV e nas plataformas digitais, procurem o site da Associação Brasileira de Psiquiatria, que elenca uma série de estudos da própria associação e de publicações internacionais. Por exemplo, tem aqui uma da The Lancet, que é uma das mais prestigiadas revistas científicas dedicadas à temática da psiquiatria, e que fez um estudo mostrando o impacto do uso da maconha, da cannabis, por adolescentes, o uso antes até dos 17 anos e o impacto disso na vida adulta. Então, eles relacionam, inclusive, com a evasão escolar. Com a evasão escolar. Há um impacto na cognição, há um impacto na dependência, e o que você tem de resultado é um aumento das chances de depressão e suicídio. Então, é uma droga, e é uma droga perigosa. O Mota falou bem, né? É uma porta de entrada para outras drogas mais pesadas, mas mesmo que você fique nela, ela é uma droga que tem impactos severos e permanentes neurológicos nas pessoas, nos usuários. E quanto mais cedo você começa no uso dessa droga, é pior para você. Então, nós que estamos aqui no Brasil vivendo índices de evasão escolar no ensino médio gigantescos, né? E aí o governo resolveu aprovar uma bolsa para pagar para os estudantes estudarem. Imagina para onde vai o dinheiro dessa bolsa, né? Porque efetivamente não é isso que está causando, né? Não é a falta de recurso que está causando evasão. Muito provavelmente são outras coisas.